Tabernáculo Vídeo. Tudo o que você precisa na produção do seu vídeo. Orgulhosamente apresenta. Hallelujah. I'm so delighted to be here in this afternoon. Eu estou tão feliz de estar aqui esta tarde. And I was just experiencing the presence of God in this E place. eu tenho experienciado já a presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Before we go further, I just want to extend my sincere thanks to Pastor Lincoln for inviting me to this special conference. E antes de continuar, eu quero simplesmente expressar o meu grande agradecimento ao pastor Lincoln por ter convidado para esta grande congresso. And all the members of this congregation. E todos os membros dessa igreja. And all, of course, my good friend Brother Bruno and his family. O irmão Bruno, sua família. Thank you for inviting me and giving this opportunity to share the word of God this afternoon. Muito obrigada por este convite e pela oportunidade de compartilhar o Evangelho de Cristo nessa tarde. Hallelujah. Aleluias. It's good that we're going to have a talk here. Isn't it? Even I don't have a watch either. É muito bom ver que a gente não tem um relógio e eu também não tenho um relógio comigo. But I know that you have another session in the evening, so I won't take long. Mas eu sei que vocês têm muita coisa para fazer nessa tarde, então eu não vou me demorar muito. And I know that this is a special conference. E eu sei que isso é um congresso muito especial. And the theme of this conference is mission. E o tema desse congresso é missão. You know, I don't know it is a coincidence or anything. Whenever I came to preach Dublin, Eu não sei se é uma coincidência, mas quando eu cheguei em Dublin, I spoke about mission. eu falei sobre missão. And then when I came to this conference, I got the information that this is all about mission. E quando eu fui convidado para esse congresso, eu recebi a informação de que também era sobre missão. I'm so thankful to God for what He's doing in this land through people from Brazil. E eu sou muito grata ao Senhor pelo que o Senhor tem feito nesta terra através dos brasileiros. You know, I was listening all the pastors who brought the word. I'm so honored to be with you all in this afternoon. E eu estou realmente honrado por estar com vocês todos aqui nesta tarde. Such a powerful word, even though they took only a few minutes, but it was so powerful. They brought powerful words to us this Os afternoon. pastores trouxeram palavras abençoadas e poderosas, ainda que breves, mas poderosas já esta tarde. And Brother John, when he was sharing something, which just struck me a lot. O irmão John, ele estava compartilhando algo que realmente me tocou. I just want to tell you one thing. E eu quero te dizer uma coisa. When Brother John was expressing, Quando o irmão John ele estava falando, he put that word from the bottom of his heart. ele trouxe aquela palavra do fundo do coração dele. Now look at that, the way the people of Ireland, the born again people in Ireland, they want this country to be connected back to God. Porque vejam como as pessoas na Irlanda, dessa terra, eles querem que este país esteja conectado a Deus. Because there was a time this land was a Christian land, and it's used by God very powerfully. Porque tinha assim um tempo em que essa terra ela era usada por Deus tremendamente. And we know that God will take them back to the same place. E o Senhor agora está trazendo eles para o mesmo ponto. Hallelujah. So as we are, I'm from India, you are from Brazil, and some of you are from different parts. I think someone from Germany. Is anyone from Germany? Tem alguém aqui da Alemanha? Italy and different parts. I know that different parts of Porque eu sei que the. várias pessoas vieram de algum lugar. Eu sou da Índia, pessoas estão do Brasil, outras pessoas vieram de outros países. As we gathered in this place, E conforme a gente se une aqui neste lugar, and our responsibility to pray for this land, nós temos a responsabilidade de orar por essa and terra. we will do that. E nós podemos fazer isso. You know, I don't know how many of you heard about Nicholas Zinzendorf. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar Nicholas sobre o Nicholas Zinzendorf.
Zinzendorf. He was a prince in Germany in 1700, year of 1700. Ele foi padre na Alemanha no ano de 1700. He was a very wealthy prince, E ele era um grande padre. and he was like the way he lived his life was he was so worldly man. He loves to do whatever the worldly things, and he was leading a life like that. E ele era um homem de Deus, e a forma como ele viveu a sua vida, santificada como um homem de Deus. So one of his passions is E uma das suas paixões era to organizing art exhibitions. Organizar exibições. So every year he calls people from various parts of the world, and he wanted to see the beautiful pictures they made. Então, todos os anos ele convidava pessoas de outros países para que pudessem ver as pinturas que eles faziam. Once he organized one of these events, E quando ele organizava esse tipo de evento, he was going around and seeing these pictures. ele passeava pelo lugar e começava a ver todas essas pinturas. While he was just seeing, he was enjoying the pictures. E quando ele olhava, ele gostava das pinturas. His friends were with him. Sua família estava com ele. Well, all of his friends walked, but he was struck by one of the picture, and he stood there and he was looking at that picture. E então todos os seus amigos passaram direto, mas ele ficou preso olhando para uma pintura. It's a black and white picture. E era uma pintura branca. This is a picture of a crucified Christ. Mas tinha ali a imagem de Jesus crucificado. He looked into that eyes. E então quando ele olhou para aquilo, He felt that eyes looking to him very powerfully. ele olhou para os olhos e ele viu que os olhos estavam olhando para ele de forma poderosa. Tears were coming out from that eyes. E então ele começou a chorar. And there is a crown of thorn. E sobre a cabeça da pessoa na pintura tinha uma coroa de espinhos. And blood is coming out from that. E o sangue escorria daquela coroa. And while seeing that picture, he stood there and he was so attracted, and he was watching, and there was a caption in the very bottom of that. E então, conforme ele olhava aquela imagem, ele ficou realmente muito atraído e tinha uma escritura na parte de baixo. It said like this: E estava dizendo: I have done all these things for you. eu fiz tudo isso por você. What you have done for me. E o que você tem feito por mim? That caption, E aquela frase that changed him. mudou ele completamente. When he went back to sleep, he couldn't sleep. Quando ele voltou para dormir, ele não podia dormir. That powerful eyes were looking at him. That words would keep on coming in his mind. Por causa que ele viu novamente aqueles olhos poderosos e aquelas palavras falando com ele. I have suffered for you all this. E eu tenho algo para você. What you have done for me. Eu fiz tudo isso por você e o que você tem feito por mim? That was the beginning of Moravian ministry. E aquilo foi o começo de um grande ministério. Let me tell you, Deixa eu te falar uma coisa. this is the last day of this conference. Esse é o último dia dessa conferência. Before you leave this place, Mas antes de você sair deste lugar, I want to leave you this question. eu quero que você saia daqui Our Lord has done many things for us. pensando que Deus ele fez grandes coisas por nós. What we are doing for Him. E o que nós estamos fazendo por Ele? I know that you will be able to take it on board, and I know that you leave this place, you will be transformed, and you will be going with a zeal for the Lord. Eu tenho certeza que você vai ser impactado quando você sair deste lugar. Você vai sair daqui transformado e tocado por este amor. Hallelujah. Aleluia. Today I just want to take a few moments to share from the Word, and I'm just going to read from Matthew chapter 5 verses 41. Então eu quero agora pegar um pouco, ler a palavra do Senhor e vamos ler em Mateus, Matthew 5 verse 41. capítulo 5, versículo 41. It says, if someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Que diz, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha,
vá com ele 2. Father, we just thank you for this beautiful time. Lord, we come before you and we adore you. Thank you for your word, Lord. Lord, we just come before you. Lord, speak to us this afternoon. Lord, I'm nothing. You know my capacities, but know that who strengthens me. Lord, help me that I will be able to bring the word in this afternoon. I just pray for the people those who are prepared their heart to receive your word. Lord, not just a sermon, but something which changes our life in this afternoon, oh Lord. As this is this is a mission conference day. We believe that you're going to speak to us. Lord, we just thank you. Lord, we just thank you for your presence. In the mighty name we pray. Amen. Hallelujah. This passage Essa passagem is very familiar to all of us. é muito familiar à maioria de vocês. Jesus says here, Jesus diz, this is a portion from the Sermon on Mount, Sermon on the Mount. é uma parte do sermão que foi feito na montanha. It's here. Well, many things Jesus has explained, E muitas coisas o Senhor explicou naquele lugar. and it came to this point where Jesus saying that E então chegou a este ponto em que Jesus disse, if someone asks you to go 1 mile, se alguém te pedir para você te forçar a caminhar 1 milha, go 2 miles with him. vá 2 milhas com ele. You know, when the situation of this that time when Jesus was saying this thing, Por causa que a situação daquele tempo, quando Jesus estava falando essas coisas, it's Romans were ruling Israel people on that area. nós sabemos que os romanos eles estavam sobrejugando as pessoas daquela região. They had a rule. They made a legislation. E eles também tinham uma lei, tinha uma legislação naquele lugar. If a Roman soldier comes with a bag, E então os soldados vinham ali com aquela bolsa if he asks a Jewish male or a boy e perguntava para um judeu, ou então para um menino, to walk with him, para caminhar com you ele, need to carry this para carregar aquela bolsa and walk with him 1 mile. e andar com aquele homem 1 milha. Just 1 mile, that is the Apenas rule. 1 milha, essa era a regra. Now they don't like that. Mas claro, eles não gostavam disso. O Because- soldado vem com a sua mochila, Maybe heavy. tá, provavelmente This guy is pesada, going the other way. e os israelitas iriam para o outro Soldier is lado, going to that way. porque os soldados estavam indo naquela direção. He is coming across. He wanted to go to the other place. Mas o judeu estava indo para outra direção. He may be going for some urgent matters. Talvez eles estavam resolvendo alguns problemas, This soldier will say, mas o soldado ia dizer: hey, stop Ei, here. para aqui, Take this and walk with me. pega essa bolsa e caminha comigo. No one likes that. Mas claro que ninguém gostava disso. For God, they have to do it. Mas por que eles tinham que fazer isso? But here, look at that. But that's one of the reasons they don't like these soldiers at all. When they come, they just flee away from E them. isso era uma das razões pelas quais ninguém gostava dos soldados romanos. Então, quando eles os viam, eles queriam fugir And I was deles. reading because some of these Jewish boys, they mark 1 mile from their house. E aí eu estava lendo porque muitos jovens judeus eles marcam que é 1 milha a partir da sua casa. In different direction, they mark 1 mile. E aí para todas as direções eles vão lá e marcam onde tem 1 milha. The point when they reach to that 1 mile, Mas ali quando eles chegam onde tem 1 milha, they just drop that bag and they just walk away. eles simplesmente derrubariam a bolsa e saíram. This is the background of that this word. Então eu só estou te dando uma visão do que estava acontecendo quando essa palavra foi lançada por Jesus. Jesus is saying here, Jesus está dizendo aqui nessa palavra if they ask you to walk 1 mile, walk 2 que miles with se them. eles te pedirem para caminhar 1 milha, para você ir 2. You know, the 1 mile is must. Por causa que 1 milha é o seu dever. When you step into the next mile, Mas quando você vai e começa outra milha, that shows the character. isso mostra uma característica. It says that the 2nd mile is a character mile. Por causa que a segunda milha é uma milha de caráter. Let me go very fast here. Deixa eu aumentar minha velocidade. Once we finish 1 mile, Quando você termina a sua milha, the 2nd mile is different. a segunda milha ela é diferente. You're doing by your own will. Porque você está fazendo isso
pela tua vontade Let me tell própria. you one thing. Então deixa eu te falar uma coisa. You know, the worldly thing is that the helly, kind of evil thing is that if someone do good to you, you give them back. Evil is the worldly thing. I mean, the evil thing, hellish. Por causa que muitas vezes quando alguém te faz uma coisa ruim, você acaba devolvendo a coisa ruim em That is entirely out of our context. We don't do that because we are Christians. Mas isso está totalmente fora do nosso contexto. Nós não fazemos isso porque nós somos cristãos. But if someone do good, we give them back. Mas se alguém nos faz bem, nós damos a ele de That is volta. normal. That is normal. O que é bom, isso é If normal. someone do good, we give them good. Give good. Like we Porque se alguém nos faz do bem, good to nós them. fazemos bem de volta a essa pessoa. But if someone do some evil, Mas quando alguém faz uma coisa de mal para você, still we do something good. e você fizer algo de bom, That is heavenly level. você está no The nível first celestial. one is the hell level. Porque o primeiro é o nível do inferno. Doing bad against good. Fazendo coisas ruins Doing good against good is the Christian the Christian level. e fazendo o bem contra o mal é uma coisa dos cristãos. Doing something more than that, someone did some evil and you're doing some the good to them, that is the second mile. E quando alguém te faz uma coisa ruim, Tá, você me dá faz uma só coisa um boa, isso é a segunda milha. Let me just go very fast here. Então deixa eu aumentar a minha velocidade aqui. The first mile have to. A primeira milha era sua obrigação. The second mile is he wanted to be. E a segunda era a sua opção. Hallelujah. Amen. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Another thing is the second mile is a commitment mile. E a segunda milha é uma milha de compromisso. It shows that how you committed. This person is asking you, if you are committed, only you will be able to go further. Por causa que aqui está falando que se você caminha só uma milha, você é capaz de ir a duas. You know the law says, E as coisas básicas. that's what Jesus said, that if someone asks you your dress, give them. Porque aqui como a palavra do Senhor está falando, se alguém te pede sua roupa, você tem que If someone asks you your shirt, give your blanket as well. That's what the Bible says, Se isn't alguém está it? te pedindo a sua jaqueta, dê a sua camisa também. É isso que a Bíblia está falando, não é? The law says that someone asks you shirt, you give the shirt. E a lei está dizendo, se alguém te pedir uma camisa, dê a camisa. And here the second mile, Jesus is saying that give something else with else as well. Mas a segunda Bíblia, Jesus ensina. Está falando que se alguém te pedir alguma coisa, você tem que dar mais ainda. So that is more likely commitment. E isso é um compromisso. The third is the commission. E o segundo é a comissão. It is a commission. That is the mission we are here. E isso é a missão que nós temos aqui neste lugar. Now, if you, as I said, if you're doing good against good, Porque é o que eu estou dizendo, se você está fazendo bem para o bem, well, people also do the same thing. e muitas pessoas vão fazer o mesmo. Go out to anywhere. If you do something, they tell you, they say thank you. Por causa que você pode fazer isso lá no mundo lá fora e para qualquer lugar. Se alguém fizer uma coisa boa, vão dizer obrigada. That is common. Isso é comum. See, I just want to take you back to the context. Então eu quero te trazer para um contexto. Two scenarios I just want to bring to your attention. Dois cenários que eu quero demonstrar para você agora. One person is following the soldier Uma pessoa está seguindo ali o soldado, with the backpack. segurando sua mochila, carregando. After reaching 1 mile, E ele chegou a uma milha. he dropped it. E aí ele derruba a bolsa. The moment when the soldier said he began help him, he was so angry and he was just giving out in his hand. He can't speak out. Por causa que quando o soldado chegou para ele porque obrigou ele a carregar a bolsa, ele estava muito furioso. Então ele começou a carregar, reclamando. E quando ele chegou naquele ponto, The whole 1 mile was kind of a struggle for him. porque toda aquela milha ela foi um peso para aquela pessoa. There is no excuse. He have to do it. Você não tinha outra opção, você tinha que fazer aquilo. So he left it and he went away. E então ele deixava aquela bolsa e corria. The second scenario Mas o segundo cenário is this when the soldier came to someone and said, "Can you help me to 1 mile?" foi quando o soldado chegou para outra pessoa e falou: você pode me ajudar por uma milha? Oh, he said, "Praise the Lord." E ele ia dizer: louvado seja Deus. He picked the bag. Pegava a bolsa, He walked with him. caminhava com ele. First 1 mile, they may not be talking.
E talvez por 1 milha, talvez eles não conversariam. The point when he reaches 1 mile, Mas quando ele chega ali, completando 1 milha, he is going a little bit further. e ele vai ali um pouquinho mais, The soldier says, "Give me back my o backpack." soldado podia falar, me devolva a minha bolsa. Sir, no, I will help you another 1 more E mile. ele falou, não, eu vou te ajudar The com uma moment bolsa. when you walk, Eu vou ali. hallelujah. Amen. Then began to, the first mile was that you are a slave. Então a primeira milha você era como um escravo. The second mile you become the master. Mas na segunda milha você se torna um You mestre. began to talk. Você começa a Began to talk. And they will ask you why you are doing, because the other guy 1 mile ago I met someone. They don't want me to, they just left it after 1 mile. Why you are doing that? E eles poderiam perguntar, por que você está fazendo isso? Porque há 1 milha atrás eu estava com outra pessoa, quando completou 1 milha eles correram de mim, mas por que você está indo além? Then he began to speak. E então ele começava a falar. There's one man called Jesus. E de um homem chamado Jesus, He told us ele nos falou to go 1 more mile. para ir 1 milha a mais. Hallelujah. That is the opportunity. That is the mission when you walk, when you and me walk to the 2nd mile. Porque ali tem uma oportunidade, quando você caminha a segunda milha, de falar do seu Senhor. Hallelujah. Amen. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Nós te Hallelujah. louvamos, Oh, Jesus. we worship you. Nós te adoramos. So, we all call for a mission. Todos nós fomos chamados para uma missão. And we have to do that. E nós temos que cumprir essa missão. In the book of Luke, chapter 17, verses 7 to 9. Can someone help me read it? No livro de chapter Lucas, capítulo 7. 7 to 9. Luke 17. Desculpa, capítulo 17, do versículo 7 ao 9. Alguém pode ajudar? Seven to 9. 17, do 7 ao 9. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá para ele: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Hallelujah. Here it says that a parable. Jesus is saying a parable. Aqui é uma parábola. Jesus está contando uma parábola. It's more likely. It says that if you have a servant, Está dizendo, se você tem um servo he is finishing his job in your field. e ele está ali trabalhando no campo, He coming home. e aí quando ele volta para casa, When he comes home, quando ele chega em casa, the master is not going to tell him, oh, you are so tired. Go and have your food. dificilmente o dono, o master, ele vai falar assim: ah não, você está muito cansado, eu vou preparar uma comida para você. Here, Jesus says that the master will tell him, okay, now you finish that job. Help me prepare my dinner. Let me finish. Then you can go and have your food. Mas na verdade o que acontece é que o mestre chega para este homem e fala: bom, agora você terminou o seu trabalho, então vai lá, prepara a minha comida e depois que eu comer você está livre. But it looks like a bit awkward for us. E isso parece um pouco estranho para nós. But that is the master. Mas esse mestre, He says that no, he's not even appreciating this person when he comes back after doing the whole hard work. He's not appreciating there. porque ele não está nem valorizando essa pessoa depois do trabalho que ele fez, ele nem aprecia que a pessoa está cansada. He straight away says to him, Ele está cansado e aí ele chega e fala para ele: prepare my food. prepara a minha comida See, I'm here with my wife and my children. para a minha esposa, para os meus filhos. My wife works in a hospital. Por exemplo, a minha esposa ela trabalha no hospital. Some of the Saturdays, she works on Friday, Saturday, and Sunday. E às vezes ela trabalha sexta, sábado e domingo. When she comes home, mainly because of Saturday, we all will be sleeping. E às vezes quando ela chega em casa, talvez porque é domingo, nós estamos todos dormindo. Normal days, she brings a cup of coffee in the morning in the bed. That's a bed coffee which some of our husbands, we know that how sweet it is.
E muitos de vocês sabem como é bom quando você acorda de manhã e a sua mulher te dá o seu café e te serve. Saturday morning when she comes after this all night she was working, Mas no sábado de manhã, quando ela chega, depois de ter trabalhado no sábado à noite, na sexta para sábado a noite toda, she brings me the coffee. ela me traz um café. I see and then I drink and I feel that is good. E aí eu vejo, eu bebo e sinto que é bom. Sometimes I say thank you. Às vezes eu digo obrigada. Sometimes I may forget to say thank you. E às vezes eu esqueço de falar obrigada. But here, look at this scenario here. Mas olha para esse cenário aqui. This man was working for him. Ele estava trabalhando para aquele mestre. So he finished his job, he came home, Ele terminou o seu trabalho, chegou em casa. and the master is still waiting there. E o mestre estava lá esperando por Like ele. me, I'm in the bed still. My wife need to come back and give me a cup of coffee. Como eu fico na cama esperando a minha mulher chegar do trabalho e me dar um copo de café. After all, and he said that he prepared his food and everything, and he went to have his food. E então, como fala ali, ele vai e prepara a comida do mestre, dá e depois ele pode It's comer. here that I eat and drink after you. How you may eat and drink. How to do? E vai aquele mestre agradecer o servo porque ele fez somente o que ele deveria fazer. The master sent him with a purpose, with a mission. Porque o mestre enviou ele com uma missão. He went to the mission field. E ele foi ali para o campo de missão. He finished that because that was told him to do. That's his job to do. E ele fez aquele serviço porque ali era a obrigação dele. Ele tinha que fazer aquele trabalho. Came back home. E então ele voltou para casa. More work is waiting for him. Então mais trabalho esperando por He ele. did that as well. E aí ele faz aquilo também. The master so told him to do that. Porque o mestre pediu para ele fazer. There's no thank you there. E não tem nenhum Jesus saying agradecimento. that thank you is not, the master is not thanking him. Porque Jesus está falando aqui que o mestre não está agradecendo a ele. And the next word it says, Mas a próxima palavra diz: so you also, então você também, when you have done everything you were taught to do, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, we are unworthy servants. devem dizer: We have only done our duty. somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. You know, this is something which touched me a lot when I was going through this word. Essa palavra me toca muito quando eu começo a lê-la. God has given us a mission to do. Porque Deus, Ele nos deu uma missão para cumprir. Whatever we are doing, we are commissioned to do that. E o que nós estamos fazendo, nós somos ordenados a We fazer. go out and do. E a gente vai e faz. When He come back, because He told us to do that what we are doing. E então a gente volta, porque Deus mandou a gente fazer o que nós estamos fazendo. We become born again, E então nós nascemos de novo. and the next thing is to witness Christ, E a segunda coisa é testemunhar de Jesus. testify Him. Testificar sobre essas That maravilhas. is our duty. E isso é a nossa That's why we tarefa. call for. Isso foi porque nós fomos chamados para Oh, isso. I did that and I come back and Jesus, do you think that Jesus always is a good, very good person and He will definitely say thank you, but let me tell you. Aí one depois thing. você volta e depois você fica pensando, Jesus é uma pessoa boa e Ele vai me agradecer por isso. That whatever He said, I did it. E então Ele está falando ali. Jesus will be happy about that. Jesus vai ficar feliz por isso? But let me tell you one thing. Mas deixa eu te falar uma coisa. When you do whatever God has said to you, Quando você fizer aquilo que Deus mandou você fazer, that is commanded for you, commanded to do that. aquilo foi ordenado para você The fazer. 1 mile is commanded to you. A primeira milha ela foi Preaching- ordenada para você. Preaching gospel, singing in the choir, praying in the morning and the evening, that's all commanded to you to do. Pregar o evangelho, cantar no grupo de louvor, orar de manhã e de tarde, isso foi comandado para você fazer. We have to do it. Nós temos que fazer isso. Pastors are called for the mission. Porque esse é um chamado missionário. We have to do it. Nós temos que fazer. That's what it says. He was told us to do. Porque aqui está falando que está dito para você fazer. But let me tell you, Mas deixa eu te falar uma one coisa. interesting thing which touched me a lot. Uma coisa que realmente me tocou muito. Whatever He told, you finish. And one after finishing, when you step into the other mile, that is the point. My Heavenly Father will be so delighted on you. Porque quando você tem a oportunidade de terminar o que você fez e dar um passo e entrar na segunda milha, certamente o Deus dos céus estará muito feliz com a tua vida. Maybe you may not be able to finish the second mile. Talvez você nem possa terminar
My faithful servant. O meu servo fiel. He tried. Ele foi. He tried another mile. Ele tentou a segunda milha. Don't worry what is happening on the way. But let me tell you, when the moment when you step into a mile, my God will delight in your life. Não se preocupe, porque vai descer uma Aleluia. no momento que você der um passo para a segunda milha, o meu Deus dos céus, Ele vai te recompensar. Aleluia. Aleluia. We praise you, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. I don't want any one of you in this conference, when you go back, remain the 1 mile. I wanted you to try for the 2nd mile. E eu falo a todos vocês que estão aqui nesse congresso, quando você for para casa completar a tua milha, tente a segunda milha. Let it be a beginning of a 2nd mile soon after this conference. Porque a sua segunda milha pode começar depois dessa conferência. Hallelujah. We are called to do something which is commissioned to us, but there is something else we can go with more further. Porque nós viemos aqui cumprindo com aquilo que nos foram comandados a fazer. Mas nós todos podemos ir um pouco mais, um pouco além. Maybe your 2nd mile, nobody is noticing you that. Porque talvez ninguém esteja fazendo a segunda milha. Maybe spending nights in the prayer, nobody noticed that. Porque orar pela madrugada, ninguém está fazendo isso. But let me tell you, everything is counted on, everything accounted in heaven. Mas tudo de acordo com Deus nos céus. Let me encourage you. Deixa eu te falar uma coisa. Today you take a decision in your life. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Lord, I will spend more time in prayer. De falar, Senhor, eu vou passar mais I'll tempo take em a 2nd oração. mile in my prayer life. Eu vou fazer a segunda milha na minha vida em oração. I'll take a 2nd mile in my ministry. Eu vou pegar a segunda milha no meu ministério. Lord, I just want to do more for you. Senhor, eu quero fazer mais para ti. Not only what you commanded to me, Não só aquilo que o Senhor me mandou fazer. but I wanted to do more Mas eu for quero fazer you. mais para ti. I wanted to do more Eu for quero fazer you. mais para ti. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. We praise you, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. If you do whatever you commanded to do, Se você fizer aquilo que Deus te mandou fazer, it says that, Lord, I am unworthy servant. e você dizer, Senhor, eu sou um servo bom, Whatever I did, you told me to do, I did that, whatever. aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. I am a normal person, I'm not an extraordinary person. Eu não sou uma pessoa extraordinária. I want every one of you to take a decision. Lord, I don't want to be a normal person, 1 mile person. I want to be the 2nd mile person. Mas eu quero que todos vocês tomem a decisão de dizer, Senhor, eu não quero ser uma pessoa de uma milha, eu quero ser uma pessoa da segunda milha. Hallelujah. I believe that God is going to use you powerfully. Eu creio que Deus está te usando e te chamando de forma poderosa. Hallelujah. We praise you, Jesus. We Nós te praise you, louvamos, Lord. Jesus, nós te louvamos, Senhor. I have 3 more moments. I just want to bring 3 examples from Bible. People who took a 2nd mile. E eu tenho mais um pouco de tempo e eu quero demonstrar para vocês a vida de pessoas que tomaram a segunda milha. And the results, what happened. E eu vou te mostrar o que aconteceu. Hallelujah. We praise you. It's in book of Genesis chapter 18, verses 1 onwards. No livro de Gênesis, capítulo 18. I don't want you to I know that story. E muitos de vocês provavelmente conhecem a história. This is the story of Abraham. É a história de Abraão. Abraham was sitting in front of his tent. Abraão estava sentado em frente à sua tenda. He saw 3 people walking towards his tent. E ele viu 3 pessoas próximas da sua tenda. Oh, he went, and the word he used is servant. Let me serve. Don't pass your servant. It's in 18 verses 1 word. It says that. Don't pass your servant. Wait. E então ele disse, não passe pelo seu servo, espere. And what he said, I would like to serve you. E ele disse, eu gostaria de te servir. And what he did, he said that they just sat there, and he went inside and he prepared the food. E então ele foi lá e aqueles homens chegaram e ele foi lá para dentro e preparou a comida. I just want to take a few moments to explain these things, but I don't want to take that much time. I just want to go very fast here. Eu gostaria de ter mais tempo para te explicar mais coisas, mas eu vou fazer um pouco mais breve para que você não perca. He was sitting there, like we know that next what happens when they goes to Sodom, and Lot was sitting right in front of
of the city, in the city gate. He was sitting in the city gate. Porque vocês provavelmente conhecem essa passagem, por causa que depois de sair de lá, os anjos foram até a cidade de Sodoma e Gomorra. Difference between these two people, when Abraham saw these three people, he went and said, "Sir, can you wait there? Can you come and have fellowship with me?" E então eles pararam ali no portão. Mas houve uma diferença dessas pessoas que viram aqueles homens, porque Abraão, quando ele viu aqueles homens passando, falaram: vocês podem por favor esperar, porque eu quero te servir, eu quero te oferecer algo. They came with a message. E então eles deram uma mensagem para Abraão. They could have just delivered the message and they could have go back. Eles poderiam simplesmente falar: não, eu já vou direto. But he's serving them. Mas eles estavam servindo ao Senhor. What I believe is another mile he is doing there. E ali nós vemos que pode ser uma segunda milha que Abraão está fazendo. A hospitalidade. What reward he received it? After years passed, Depois de alguns anos que se passaram, when people of Israel were on the wilderness, pessoas que estavam no passado. yeah, you know how much manna they got it? Você sabe quanto dinheiro eles fizeram aqui na Irlanda? Because it was the bread was with the measurement. Por causa que o pão estava com o Abraham prepared the bread with the measurement. Abraham prepared the bread for these angels with the measurement. Desculpa. Abraão, quando ele preparou o pão para aqueles anjos. And the wheat was no measured. E então ele não tinha fermento. When the people of Israel were in the wilderness, E então as pessoas que estavam no deserto, God said God gave a measurement for manna. por causa que Deus ele deu ali uma medida de maná para as pessoas que estavam no deserto. When they asked for meat, E quando eles pediram por carne, did God say did God give any amount, any measurement for that? Deus ele provavelmente não pôs uma medida exata quando ele estava dando aquilo. You know what happened? I was always remember this thing. E eu sempre lembro dessa passagem. I just see in my imagination I see it like this. E na minha imaginação eu vejo assim. People of Israel were asking for meat. As pessoas pedindo por carne. God said, "I'm going to send the meat." E Deus disse: eu vou te dar a carne. So on that night, on the evening, E então durante a noite, the bird cool, is it? Os pássaros vieram, foi? It is cool, Quail, yeah. Quail was all around the place. E então aquela carne estava por todos os lados. It was 1 feet. E estava It's up here, isn't it? So uma medida aqui para cima. if I'm going to collect this, E se eu ficar assim dessa I stand forma, like this. I don't need to bend to pick eu às vezes não preciso nem abaixar para because it's pegar. 1 feet up there. Por causa que está dessa altura, I don't need to struggle much. eu nem preciso me esforçar muito. Or pick it Eu pego and put it in my basket. e coloco na minha bolsa. Pick it and put it in my Pego e basket. coloco na minha bolsa. Otherwise, what will happen? You know. E você sabe o que vai acontecer? These people of Israel is looking for a reason to complain to God. Por causa que os povos de Israel estavam sempre procurando por uma razão para reclamar. Because there is no measurement, they will go around and pick as much as they wanted. Porque não tinha medida, então eles foram lá e pegaram o quanto que eles podiam e mais. If they pick from the floor, E se você pega do chão 10 times they went. 10 vezes, After 11 they said, "Oh God, what did you do? depois de um tempo eles iam falar: ai meu Deus, o que você fez? Oh, it's hurting my back now." Doendo nas minhas costas agora. But God is a merciful God. Mas Deus é um Deus de He didn't put misericórdia. them on the floor. Ele não colocou no chão. He let them be 1 feet above Ele deixou um the pé de ground. altura. So they could easily pick it. Então eles podiam pegar a What carne I'm trying to do is facilmente. that someone did something, an extra mile, years ago, Porque alguém fez uma milha a mais há anos atrás. that is paid back here after hundreds of years. E isso pagou e ainda tem chegado depois de muitos anos. You know, let me tell you one thing. Deixa eu te falar uma coisa. His favor is good in your life. O favor de Cristo está curando a tua When you vida. do something extra for the Lord, E você pode fazer algo a mais para o seu Senhor. He will count that. Ele vai contar com isso. He will pay you back to your generations. E ele vai pagar de volta para as gerações Your futuras. generation will be blessed. E as futuras gerações serão abençoadas.
segunda pessoa, it's also coming from book of Genesis. também no livro de Gênesis, That is Eleazar. vamos falar de Eliezer. Who is Eleazar? Who is Eleazar? Quem é ele? That is, I don't know whether I'm pronouncing the right. Eleazar, that is a servant of Abraham. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas acontece que ele era o parente de Yeah, Abraão. it's in the book of Genesis chapter 24 verses 10 onwards. No livro de Gênesis, capítulo I 24. don't have time to read that, just let me go very fast. Eu não tenho tempo para ler, então eu vou passar de forma It says here like this. E a palavra diz assim, When the 10 verses, por causa de Moisés, it says like this. está dizendo assim. Abraham, the story is like that. Let me just go very quickly with that. Abraham sent his servant to find a good girl for his son. Que Abraão, ele pegou e mandou o seu servo achar uma boa garota para o seu filho. So he went with his camels. E ele foi com os seus camelos. He reached to that place where Abraham told him to. E aí ele chegou naquele ponto em que Abraão pediu para ele He chegar. was standing very close to that well there. E ele estava muito próximo daquele poço. And Eleazar is praying like this. E então aquele servo, ele fez a seguinte oração. Lord, Senhor, there are hundreds of girls here. tem muitas mulheres I aqui. don't know who you selected for my master's son. Eu não sei quem o Senhor escolheu para o filho do meu But mestre. Lord, I'm just praying now. Mas Senhor, agora eu estou orando. To whomever, when the girl comes to collect the water, to whomever I say to give me drink, let me drink, then the girl will respond in this way: you drink and give water to your camels. That is the wife of my master's son Isaac. Então aquele servo falou, Senhor, eu te testo nisso. Aquela mulher que eu falar, me dê um pouco de água, e ela me dê água, e também se propor a dar água aos meus camelos, essa é a mulher para Soon after he finishes prayer, E então assim que ele terminou essa oração, a girl comes, uma moça a veio, beautiful girl. uma linda mulher. But he don't worry about the beauty or anything. Mas ele não se preocupa com a beleza ou nada disso. He asks the question, the condition. E então ele vai com a He condição. told God, I'll ask this question. Those who respond in the way I said, that is the girl who's going to be the wealthiest wife, wealthiest man's Porque ele wife. já tinha feito aquele compromisso com Deus que se a mulher que respondesse da forma que ele já tinha falado para Deus, aquela seria a mulher para Isaac. And what this girl said, E o que aquela mulher fez? she said the same thing. Ela falou exatamente isso. What did she say? O que ela falou? Oh master, Sim, meu mestre. this is a strange man, okay? Isso era um homem estranho. This girl never know this person. Ela não sabia quem era essa When she pessoa. said that, when he said, can you give me some water? Mas quando ele disse, você pode me dar um pouquinho de She said, água? oh, you drink. Ela falou, sim, beba. I will give the water for your camel as Porque eu well. vou dar água para os seus camelos. You know, também. one camel, how much water they drink? Você sabe a quantidade de água que um camelo bebe? 400 liters of water. 400 litros de água. And how many camels he had? E quantos camelos ele tinha? She had no problem. E ela não teve problema para isso. She was going the other mile. E ela foi a The moment when she stepped into the next mile, Ela entrou na segunda milha. oh, Elias realized this is the person. E então ele percebeu que ela era a pessoa. You know, hundreds of girls came to fetch water on that day. Porque você sabe que muitas garotas foram buscar água naquele dia. No one went further than what they wanted to do. Mas ninguém foi além como eles queriam. Only one person. E apenas uma pessoa. When she took a decision, and I will do something extra. E quando ela tomou a decisão, ela disse, eu vou fazer algo a mais. She became the wife of the wealthiest person in that time. E ela se tornou a esposa do homem mais rico naquele tempo. You know, when you took a step to do something extra, it's not going to be a waste. Sabe por quê? Porque quando você decide aí a segunda milha, nada será perdido. Oh, let me tell you, the God will reward you. Deixa eu te falar, o Senhor, Ele vai te The God will recompensar. reward you. Deus vai te recompensar. The God will count in your account. O Senhor, Ele vai vir para a sua Your cidade. generation will be E blessed. a sua geração será Your life will be abençoada. changed. A sua vida será transformada. No more the same situation. Nada mais será igual. Your ministry will be O seu changed.
será uma pessoa diferente. Hallelujah. Aleluia. The third person. E a Third person. terceira pessoa. I'll take 5 more minutes. E eu vou falar por mais 5 minutos. When we say pastor say 5 minutes, so that's 15 minutes. Então, quando eu falo 5 minutos, é 5 minutos. No, I would say 5 minutes, 5 minutes. Hallelujah. It's the person in the New Testament is none other than Zacchaeus. E quando nós vamos agora para o Novo Testamento, e a terceira pessoa And Jesus é came to Zaqueu. Jesus came to Jericho. Porque quando Jesus estava entrando em Jericó, Zacchaeus came to know that Jesus is coming. Zaqueu sabia que Jesus estava vindo. So what he did, he wanted to see Jesus. E ele queria ver Jesus. He was a very tall man, isn't it? E ele era muito alto, né? Someone said yes. Não, Someone não said sim. yes. No one said yes. I know that. Brincadeira, ninguém falou não. Eu sei que ele era muito baixinho. E ele era bem baixinho. That is the first story some of us learned in the Sunday school. E essa é uma das primeiras lições que às vezes a gente aprende na He was escola. very small, Ele era very pequeno, short man. homem baixo. The people were around Jesus because of the reason he couldn't see Jesus. E então tinha muitas pessoas à volta de Jesus e ele não conseguia ver I Jesus. believe that he jumped a couple of times, he couldn't see him. Ele queria ver, conseguia. Or he went further. Mas ele foi He além. took a first step there. Ele deu o primeiro passo nessa He caminhada. went and sat on the sycamore tree. E então ele viu uma figueira. But he went, that is not what I wanted to tell you. Mas isso não é só o que eu quero te falar. Jesus met him. Porque Jesus, ele encontrou Then ele he went back to home. e levou ele para casa. Jesus said that salvation has come to this house. E aí Jesus falou, a salvação Let me entrou na casa. pause for a minute there. Porque deixa eu parar por um minuto. When Jesus comes, the salvation comes to the Porque life. quando Jesus chega, a salvação chega com ele. If anyone listens to me this afternoon, E se todos esses que estão me ouvindo essa tarde, you never encountered Jesus in your life, se você não encontrou Jesus na tua vida, this is the second mile you are going to take in your life. agora é a segunda milha que você vai tomar na tua vida. You have been living your life according to the world. Você tem vivido a sua vida conforme o mundo manda. I just want you to tell you, E eu quero simplesmente alertar. take another step for the Lord. Dê um passo além. You know, you're talking about the eternity. Você sabe que nós estamos falando sobre a eternidade. You can enjoy the eternity. Você pode desfrutar na You can eternidade. enjoy the eternity in the world Você pode desfrutar a eternidade. because the happiness of God in your heart when Jesus comes, you know the eternity of the eternity, and you will be able to enjoy that. Você já pode desfrutar disso aqui na terra, porque é a certeza de que Jesus ele te chamou e que você vai estar com ele na eternidade. You will be able to enjoy the eternity forever in your life. E então você sabe que você vai poder desfrutar da eternidade por toda a tua vida. I may talk about that maybe when I come back to next time. E então quando eu voltar a próxima vez. Hallelujah. So when Jesus and Zacchaeus, when they left the home, and what happened here? E então ali Jesus ele foi para a casa de Zaqueu. E o que aconteceu? I just want to tell you the two statements he made there. I'm just going to stop it straight away. Eu quero te falar sobre duas frases que ele falou ali e então eu já vou parar. It's his first thing he said when Jesus came to his house. First thing he said is, "Whatever extracted from the people, I'll give them back." How much? I'll give them back. Quando Jesus fala que aquele que der, eu vou dar para ele de volta. Can you read Exodus chapter 22 verses 1? That's the last word. Por causa que Zaqueu, ele falou essas coisas quando ele estava naquele lugar. E ele falou assim, a todos aqueles que eu roubei, eu darei a eles de volta. Quanto? He says that 4 times. Moses said that whatever, if someone illegally takes something from somebody, you have to give them back four times. E ele simplesmente está falando uma coisa que já estava na lei. Porque fala assim que Moisés, ele disse que quando alguém roubar coisa de alguém, ele tem que devolver para essa pessoa 4 vezes a mais. Zacchaeus doing the first step. E então, Zaqueu, ele estava fazendo ali a primeira milha. That have to. Porque ele tinha que. That is what Moses said in his Porque law. Moisés já tinha mandado aquilo na lei. If you do that is like nobody telling you to do, but you have to do it. That is the commandment. Ninguém mandou você fazer. Aquilo é um mandamento. Ele tinha que fazer, obrigação. But the next thing, Mas aí a próxima he coisa. stepped into the next mile. Ele foi a segunda milha. He said, I will sell my properties. Ele falou, eu venderei as minhas propriedades. Half of them will go to E a somebody. metade disso vai para os That is the pobres. second mile in this life. Essa foi a segunda milha que ele You know, deu. we are not going to remain in this first mile.
Então ele não vai, nós não vamos permanecer na primeira milha. God has commanded us to do something, we are doing that. O Senhor ele nos mandou fazer algo e nós estamos fazendo. And let me tell you, when you walk in the office, Deixa eu te falar, quando você entra dentro do escritório, there's certain duties assigned to you tem ali algumas tarefas que você tem que cumprir. that you have to do it. E você tem que fazer aquilo. If you don't do that, Se você não you fizer, don't get paid. você não é pago. But the next one, what is it? You do half an hour extra. Mas o que acontece se você fizer meia hora a mais de So the trabalho? manager will come and send you an email, say thank you very much for helping us. Bem provavelmente seu gerente vai vir para você e vai mandar um e-mail. Muito obrigada. That will be paid as double. Por causa que ali se merece um agradecimento. Hallelujah. 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 Let me encourage you this afternoon. E eu estou muito feliz nessa tarde. Don't remind you one mile. Não pense só em uma milha. Go to the second mile. Vá sempre dentro da segunda milha. You know, I just want to go back to the story which I said in the beginning. E eu quero voltar para a história que eu comecei no início. That Catherine says like this. That Catherine says like this in the picture. Aquela palavra que estava naquele quadro. I have done this all for you. Eu fiz tudo isso por ti. What you have done for me. E o que você tem feito? Are you doing the same thing which I commanded to you? Você vai fazer aquilo que eu te mandei fazer? Are you ready to go another mile for Ou me? você está pronto a ir a segunda milha? Are you ready to do something extra for me? Você está pronto para fazer algo a mais para mim? Are you ready to go further for me? Você está disposto a ir além por mim? Or do you want to save, you want to remain the normal Christian people, Pentecostal people, they come, worship, go back and sleep. You want to be the same like Você that? quer ser assim como os cristãos normais que simplesmente vêm, adoram o Senhor, voltam para casa e dormem? People of God, take a decision that I wanted to go another mile or not. Pessoas de Deus, tomem atenção na sua vida, de ir uma milha além. I don't want to be a normal Christian or Eu not. não quero, Senhor, ser um cristão normal. I want to be an extraordinary Eu person. quero fazer mais para ti. Lord, this vision conference is all about that. Essa conferência é tudo sobre isso. Go further for one more, my friend. Vai além, uma milha mais para He will ti. reward you. E Ele vai te When you recompensar. reach heaven there, Porque Ele está ali. Father will tell you that. E Ele vai dizer, My faithful servant. meu servo fiel. My faithful servant. Meu servo You fiel. have done more than what I said. Você fez além do que eu te pedi. Hallelujah. Aleluia. Look at the cross of Calvary. Aleluia. I just want you to all of you stand together. We're going to close. Eu Stand gostaria que together. todos vocês se colocassem de pé juntos, Stand por together. favor. Just want to close your eyes. Close your eyes. Feche os seus olhos. Look at the cross of Calvary. E olhe agora para a cruz no Look at the Calvário. drops of blood coming out from our Lord. Vê aquele que está ali por todos nós. He suffered a lot. O nosso Senhor. He know that nobody could identify that he's a human. Ele sabia que ninguém ali podia identificar ele, era humano. That's how he was suffered. E ali a forma como ele sofreu. For whom he suffered all this. Por quem que ele sofreu todas essas coisas? For you and me. Foi para você e para For mim. you and me. Para você e para mim. This afternoon, E esta tarde, God is asking, Deus está pedindo. I have suffered all this for you. Eu tenho algo preparado para Are you você. ready to go for a second mile for Você me? está preparado a ir a segunda milha por mim? Are you ready to go for a second mile for me? Eu já fiz isso para você. Você pode fazer isso por mim? Hallelujah. God bless you all. Que Deus te abençoe. Pastor Lincoln. Pastor Lino.